Até o mais avançado estado de crise não simboliza o fim para um Deus que é restaurador. Creia, confie e veja a restauração. A família. Som. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós vamos compartilhar algumas verdades nesta noite. Haja no nosso meio. Senhor, haja através das palavras que forem faladas, que haja inspiração ao falar, Pai. Peço também que haja inspiração ao ouvir. Que as palavras que venham sejam palavras inspiradas por Ti e que de fato produza resultado na vida de tantas pessoas, de tantas famílias que estão esperando, estão na expectativa de uma restauração na sua família. Cremos que Tu és o Deus poderoso, cremos que Tu és um Deus capaz, cremos que Tu se importa com a família, nós cremos que Tu vela por nós nos mínimos detalhes, nós cremos num Deus que cuida, nós cremos num Deus que é o nosso Pai. Esteja com a gente, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos finalizando hoje a série Família, e uma coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é esta verdade, que o nosso Deus é um Deus que Ele cuida de nós. Ele cuida de você e Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Deus, Ele se importa com a sua família. Isso é um fato. Deus se importa contigo e até com aquele mínimo detalhe que você até muitas vezes pensa, será que Deus está se importando com isso na minha vida? Isso eu não vou falar com Deus não, porque Deus não se mete nessa área da minha vida. Porque para Ele isso aqui é besteira. Deus vai se importar se o problema for um problema X ou um problema Z. Deus se importa. Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Deus, Ele deixa registrado na sua palavra várias coisas que às vezes pode parecer que tem uma outra mensagem, mas fala do cuidado de Deus para com a família. Dos mais fortes, que talvez você deva lembrar, tem aquela Ana, esposa de Eucana, que estava em uma situação de vergonha para a mulher daquela época. Ana não podia ter filhos.
E você sabe que para um casal que quer tanto um filho não poder ou ter algum tipo de dificuldade, hoje já é motivo de muita tristeza. Naquela época era maior ainda. E Ana chorava. E Ana chorava a tal ponto que o sacerdote achou que ela estava embriagada. E ela disse, não, meu Senhor, eu estou aqui simplesmente clamando ao meu Deus. E Deus atendeu. Por quê? Porque Deus se importa com o mínimo detalhe da sua vida. E não poder gerar um filho, não poderia nem ser classificado como um mínimo detalhe. Mas Deus se importa contigo. Deus se importa com a tua família. Eu vou repetir. Deus se importa com a sua família. Amém? Um ponto que eu vejo que mostra o cuidado de Deus, quando na lei mosaica deixa determinado, Deuteronômio 24:5, que o jovem que estava para se casar, ele não poderia ir à guerra. Ele diz, esse homem vai precisar ficar em casa pelo menos durante 1 ano. Com qual intuito? Para agradar sua esposa. Em outras palavras, para poder viver ali o início do casamento. Eu vejo um cuidado de Deus nisso. O outro ponto que eu vejo Deus se importando com a família é quando ele toma ele defende a esposa que estava sendo traída pelo sacerdote, Malaquias 2,14. Ele chega para o sacerdote e diz, olha, você está traindo a mulher da tua mocidade que você fez aliança, a qual eu estava lá como testemunha. Deus se importa com a família. Ele age das diversas maneiras no intuito de preservar essa família. Deus se importa contigo. Deus se importa com a tua família. Amém? Eu acredito que mais um exemplo talvez fique um pouco mais registrado, fundamentado, intrínseco no teu espírito aí. Paulo, quando ele vai dar as orientações para a igreja de Coríntios, ele fala assim, olha, você que está casado, você vai ficar dividido entre a obra de Deus e a tua família. Você não vai poder se dedicar totalmente à igreja. Uma preocupação da parte de Deus com a família. Deus se importa com a sua família. Deus se importa contigo. Amém? Por que então, em muitos momentos, nós ficamos desesperançosos? Às vezes a gente olha um problema que dura tanto tempo e a gente fica pensando, poxa, será que Deus está me ouvindo? Será que ainda tem jeito essa situação? Deus sempre ele nos mostra na sua palavra que não existe dificuldade para o nosso Deus. Um versículo que sempre pulsa muito no meu espírito, no meu coração, é quando Maria interroga o anjo e fala, como eu ficarei grávida? Como isso há de acontecer? E essa frase que o anjo responde a Maria é muito forte. O anjo fala, existe alguma coisa demasiadamente impossível para esse Deus? Existe alguma coisa tão difícil que ele não possa fazer? Não, não existe. Deus é poderoso para restaurar a tua família. Amém? Da parte de Deus, não há dúvida, ele é poderoso. O problema é, e da nossa parte? E da nossa parte? Porque o homem, ele trabalha em colaboração com Deus. Deus, ele não age na sua família sozinho, ele vai depender de você. E para poder quebrar um pouco o clima aqui, fala para esse irmão do lado, ele depende de você para restaurar a sua família. Amém? Você é peça fundamental nisso. Eu, Tony? Sim, você. Deus conta contigo. Sempre que existe em uma família pelo menos uma pessoa que decide unir forças com Deus, essa família é abençoada.
Quinta-feira eu compartilhei isso aqui. Se existe uma pessoa em uma determinada família que decide unir forças com Deus, isso já é motivo para Deus abençoar aquela família. Eu citei José, por causa de José, a família de Potifar acabou sendo abençoada. Por causa de Jacó, a família de Labão ficou abençoada. Por causa de você, a sua família vai ser abençoada. Amém? Por quê? Porque você tem todo o potencial para isso. Você é filho de Deus, ponto. Você tem o Espírito Santo, ponto. Você é capaz em Deus para poder fazer a diferença na sua família. E Deus conta contigo, porque Deus trabalha em colaboração com o homem. Deus não faz as coisas sozinho. Ele depende de você para agir na sua família. Paulo, quando ele fala a respeito de um padrão que deveria acontecer na igreja, de um tratamento que Timóteo deveria dar, quero ler com vocês 1 Timóteo, abra sua Bíblia, por favor. Esse texto é muito interessante. 1 Timóteo, capítulo 15, capítulo 5. Na orientação a Timóteo, ele fala assim: não repreendas ao homem, Timóteo, idoso, antes exorta como se fosse seu pai. Aos moços, como se fosse a irmãos. As mulheres idosas, como mães. As moças, como irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprenda primeiramente a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Só até aqui. Essa orientação que Paulo dá a Timóteo, talvez ela seja um pouco mais profunda do que normalmente nós costumamos ler. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Timóteo, na igreja, você vai tratar a família de Deus. Imaginemos aqui, nós. Você vai tratar a família de Deus na igreja num padrão elevadíssimo. Ou você pensa que a família de Deus deveria ser tratada de uma outra forma? Não, a gente está falando da família de Deus. A família de Deus precisa de um tratamento padrão bom, maravilhoso. A questão e a chave aqui que eu vejo é qual comparação que Paulo se utiliza para poder ensinar Timóteo como ele deveria tratar as pessoas na família, na igreja. Paulo, ele pega as figuras familiares que provavelmente Paulo percebia o comportamento de Timóteo na sua família, e ele diz: Timóteo, na igreja, vou te ensinar como é que se vai tratar os irmãos. Você trata os idosos como se fosse seu pai. Trata as moças como se fossem suas irmãs. Os moços, seus irmãos. As senhoras como se fosse sua mãe. Depreende-se aqui que o tratamento que Timóteo dava a esse tipo de parentesco era um padrão tão elevado a ponto de Paulo se utilizar disso para ensiná-lo como ele deveria se comportar dentro da igreja. E existe um questionamento nessa questão. Será que hoje nós poderíamos utilizar o nosso comportamento na nossa família para que a gente utilizasse como base dentro da igreja? Conseguiram compreender? Vou perguntar de novo. Será que o meu comportamento com o meu pai dentro da minha casa poderia ser replicado com um irmão dentro da igreja? Ou o comportamento com a minha esposa poderia ser replicado? Ou com a minha mãe poderia ser replicado dentro da igreja? E onde começa a restauração de Deus? A restauração de Deus, ela começa no nosso comportamento.
A restauração que Deus quer fazer primeiro é consertando como eu e você temos nos comportado na nossa família. Amém? Espero que essa palavra não esteja sendo dura. O intuito não é trazer pensamentos filosóficos, nem experiência de vida, até mesmo porque talvez eu não esteja com tanta experiência para passar para vocês. Muitas pessoas mais experientes. Nosso intuito é falar a respeito de princípios cristãos. A família, para que ela alcance a restauração que vem de Deus, passa por pôr em prática princípios cristãos. E os princípios cristãos são postos em práticas a partir do momento que eu decido me comportar de acordo com aquele princípio. Na minha casa, entre os meus familiares, eu preciso ser o modelo. Ou será que eu sou aquele crente chato? Grupo de WhatsApp da família. Aquela tia que todo dia manda aquelas mensagens religiosas. Conversa-se sobre tudo, não fala nada, só manda mensagem religiosa. Como meus irmãos têm me visto como cristão? Eu falo em nome de Deus, mas na hora que preciso mostrar um comportamento amoroso para com Ele, mas eu não sou. O que Deus quer, e o que eu quero, acredito, primeiro a restauração ela começa em você e em mim. A nossa tendência é sempre colocar no outro o que precisa ser restaurado. É sempre enxergar o defeito do outro que precisa ser consertado. É sempre olhar para o próximo, colocando nesse ponto o local onde precisa a mão de Deus agir. Afinal, minha esposa fala muito, essa língua tem que ser conservada dentro da boca um pouco mais. Conforme a gente vai passando algumas coisas aqui, eu acredito que a gente vai entender que nós somos a peça-chave na restauração. Porque, afinal, você deve conhecer tantas famílias que, por causa de uma pessoa que decidiu se comportar diferente, aquela família foi impactada por Deus. Ou você não tem um testemunho de alguém conhecido, ou, de repente, da sua família, que um rapaz foi tirado do mundo das trevas porque uma mãe decidiu ficar ali em um comportamento cristão, orando, sendo complacente, misericordiosa. Ou um esposo que estava já tragado pelo vício, mas a esposa ficou insistindo em oração, em um comportamento exemplar, e Deus alcançou aquele esposo. E tantos são os outros exemplos. Por que eu e você precisamos ter um comportamento exemplar dentro da família? Continuando no texto de Timóteo, no versículo 8, presta atenção o que Timóteo vai falar. Isso é pesado, mas é o que Timóteo falou, é o que Paulo falou. Versículo 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quem não cuida dos seus, e especialmente, estou lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada,
não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O cuidado dos seus é pior do que o descrente. Eu estava pensando a respeito disso. O que seria pior do que o descrente, o infiel? É uma categoria que eu fiquei tentando descobrir. Porque nós, quando estávamos na condição de incrédulo, você sabe qual é a condição de incrédulo? Algumas características da condição de um incrédulo, daqueles que não estão com Deus. Filho das trevas. Uma outra característica, está em inimizade com Deus. Aqui diz que se você não cuida dos da sua família, é pior do que esse tipo de categoria. A responsabilidade minha e sua de cuidar daqueles que são da nossa casa. Passa por você e passa por mim. Amém? Deus vai agir na sua família através de você. Você não precisa falar muito na sua família. Você sabe que na família é o local que talvez você deva menos falar e mais fazer. Quando Pedro ele vai orientar a esposa para que a esposa ganhasse o marido, ele vai falar assim: esposa, ganhe o marido sem palavras. Sem palavras, só com um comportamento. Mas parece que na família é o único local que a gente consegue pedir licença para o Espírito Santo e se comportar da maneira mais carnal que existe. Na família, a gente se dá o direito de brigar com o nosso irmão e ficar 3 dias sem falar. Na família, a gente se dá o direito de brigar com a esposa e ficar sem falar. Na igreja, não. Na igreja, a gente faz todo o esforço para se manter em paz com o irmão. Mas na família, a gente se solta, né? Na família, parece que existe uma liberdade para que a gente se comporte de uma maneira não tão cristã assim. A gente briga, a gente fala mal de um irmão para o outro. Se o pai está enchendo muita paciência, a gente fala umas palavras qualquer, de raiva ali na hora. Aí se alguém perguntar, alguém de fora vê aquela briga entre os dois, não liga não, daqui a pouco a gente volta a se falar. Porque é família. Vai alguém falar mal do seu irmão de fora, você briga com ele, mas só você que pode falar. Na família parece que existe uma liberdade para que a gente se comporte da maneira que a gente quer. No entanto, quando Paulo ele fala a respeito disso, ele diz, na família deveria ter o cuidado maior ainda. Se do lado de fora, no seu trabalho, na igreja, você procura se comportar de maneira exemplar, na família deveria ser duplicado isso. Especialmente os da sua casa. Especialmente os da sua casa. Deus ele se preocupa com a tua família. Essas orientações são no intuito de preservar a tua família. E a restauração, ela começa onde? A restauração, ela começa em você. Quando você começa a mudar o seu comportamento. Você sabe que ninguém inicia uma família perfeita? Você vai progredindo ao longo do tempo e você vai consertando aquilo que você fazia errado no início. Isso é normal, todos nós vivemos isso. Ninguém casa de uma maneira tal que o seu casamento começa sem nada para ser aperfeiçoado. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento constante. Significa que você e eu temos coisas para serem aperfeiçoadas. Dentro do nosso casamento. Quando os filhos chegam, você e eu precisamos encarar a verdade. Você tem defeito, cara. Mulher, você tem defeito. E a restauração de Deus começa,
E a restauração de Deus na sua família começa na mudança do seu e do meu comportamento. Amém. Eu não sou de fazer isso, mas eu gostaria de fazer. Você vai falar comigo. A mudança do meu casamento. A mudança na minha família. Começa em mim. Amém. Amém. Começa em você, esposo, que precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o mandamento mais pesado que existe para nós. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor fala a respeito de você se sacrificar pela tua esposa. Moças, esposas, sejam submissas ao seu marido. Olha, nós não estamos falando aqui de princípios, de famílias de outros lugares. Como eu disse, muitas famílias e muitos princípios são conhecidos mundo afora. Nós estamos falando da família de Deus. Família que Deus projetou. Se a gente está falando da família que Deus projetou, nós temos que observar os princípios de Deus. Foi Ele quem criou. Então, Ele deixou isso aqui. Moças, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Porque um marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, jamais irá pisar na sua esposa. Ele vai se sacrificar por ela. Pais, não irritem os seus filhos. Instrui ele no caminho que deve andar. Filhos, honrem seus pais. Estava lendo a respeito do Estatuto do Idoso que estavam discutindo a respeito de uma cláusula de que os filhos que abandonassem os seus pais na velhice seriam alvo de multa, de algum tipo de penalidade. Honrem seus pais. Eu, lendo um pouco a respeito do trabalho de um padre espanhol, que estava citando alguns deveres que os pais deveriam ter. Peguei alguns. Sustentar a família, de acordo com o próprio estado de vida. Não dissipar os bens da família em jogos, nem em vaidades. Confiar a família a Deus, proporcionando bons mestres, bons trabalhos. Velar pelos bons costumes dos filhos e dependentes. Incentivá-los a recorrerem à palavra de Deus, corrigi-los com prudência. Filhos, olhar e considerar os pais como representantes de Deus, amá-los de coração, respeitá-los devidamente e falar bem deles na sua presença e na sua ausência, obedecer-lhes com prontidão. Obedecer-lhes com prontidão. Eu achei interessante esses princípios que esse padre colocou. Deus, Ele espera que cada um de nós estejamos no ponto certo, na hora certa, na posição correta, para que a minha família seja abençoada por Deus. Eu queria que tu abrisse no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Existia um homem que estava com um grande problema na sua família. Era um problema de saúde. Provavelmente a sua esposa estava desesperada, os seus parentes também estavam desesperados. Eles estavam em um momento de crise. Essa família que tinha como última expectativa Jesus Cristo na vida deles. Eu imagino que naquele momento eles já estavam meio que sem esperanças, até que ouviram falar de Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, versículo 22 ao 24, depois 35 ao 42, diz que eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo,
e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare viva. E foi com ela, e seguia uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? Eu já estou no 35, tá bom? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, a família, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. Essa família aqui estava desesperada, precisando de uma intervenção de Deus, com um problema gravíssimo, um problema de morte. Provavelmente a esposa estava em um momento muito conturbado, e natural é que o homem, o chefe da família, ele leve uma carga maior de responsabilidade, pois o chefe da família. E a esposa se volta para o marido e repassa para ele toda aquela angústia, toda aquela preocupação, todo aquele desespero que estava acontecendo naquele momento. E imagine a situação de Jairo, carregando todo aquele dilema, todo aquele problema que estava ocorrendo ali, consigo, num momento muito delicado da vida dele. Estava a ponto de perder a sua filha, sua esposa já bem abalada. A morte dessa menina poderia trazer uma crise gravíssima no casamento de Jairo. Você já deve ter ouvido histórias de casais que, depois de uma tragédia, o casamento foi abalado e nunca mais se recuperou. Eu não sei a tua situação, mas provavelmente pode ser que você tenha um desafio tão grande quanto, que esteja ou está a ponto de querer abalar a tua família, o teu casamento. Jairo estava numa situação assim. Existem muito mais coisas por trás desse pequeno relato embutido nessa história de Jairo. A morte daquela menina poderia ser o motivo de depressão profunda de Jairo e ele mesmo vir a tirar a sua própria vida posteriormente. Nós não sabemos. Mas tantas coisas que são consequências de uma tragédia. Jairo estava a ponto de viver algo bastante calamitoso. No entanto, Jairo, ele decide recorrer a quem tem o poder de recorrer. E como eu disse, quando existe alguém na família que decide recorrer a Deus e trabalhar junto com Deus, a mão de Deus sempre vai estar estendida para poder ajudar. Só precisa de uma pessoa na família para poder correr atrás com Deus ali. Jairo, ele decidiu recorrer a quem poderia trazer solução para o problema: Jesus. Jairo, ele pede socorro a Deus. Jairo fala: vamos na minha casa, impõe a mão sobre minha filha, e então ela vai ficar sarada. E durante o processo ali de caminhada até a casa, Jairo ainda tem a interrupção ali da mulher do fluxo de sangue, que interrompe a caminhada de Jairo. E naquele momento eu acredito que Jairo já estava preocupado. Caramba, precisamos chegar lá à nossa casa, porque
A menina já está num estado a ponto de morrer. E se isso não fosse o suficiente, essa pausa ali, ainda chegam outros com notícias catastróficas. Sua filha morreu, acabou, já era, não incomoda mais o mestre. Essa situação não tem mais jeito, não tem como restaurar isso. Não tem como mudar esse problema na tua família. Ela já morreu, já era. Jesus, ele não deixa Jairo nem pensar. Eu vejo essa situação assim. Porque se ele deixa Jairo pensar naquelas notícias ruins, Jairo chegaria à conclusão, não tem jeito mesmo. E depois que alguém chega a uma conclusão que não tem jeito, isso passa para o espírito e a pessoa passa a acreditar naquilo que pensou. E você sabe que no mundo cristão, as coisas acontecem pela fé. Vai acontecer aquilo que você crê. Jesus fala, Jairo, não ouve isso, crê somente. Jairo, não dê ouvidos a essa notícia, crê somente, porque você está diante de um Deus que é poderoso para restaurar qualquer tipo de situação. Enquanto as pessoas estavam dizendo, olha só, não tem como, já era, a menina morreu. Jesus falou, Jairo, crê somente. Crê somente. Ah, esse homem não tem mais jeito. Essa situação já era. E eu já vi acontecer isso. Várias vezes. Vai acontecer assim, assim, assado. Aí você leva aquele banho de água fria. Jesus fala para você, não temas. Crê somente. Crê somente. Porque quando o homem decide acreditar em Deus e trabalha em parceria com Deus, Deus age na família. Aquela família pôde viver um final de dia feliz, porque alguém decidiu recorrer a Deus e trabalhar em colaboração com Deus. Alguém decidiu crer até o final. Alguém não desistiu pelo caminho. Alguém decidiu se comportar de maneira adequada ao problema que estava enfrentando. Só precisa de uma pessoa na sua família, você. Só precisa que você comece a se comportar. E Deus entra na restauração do lar. Ah, mas eu estou esperando Deus fazer. E se Deus estiver esperando você começar a fazer? E se Deus estiver esperando, vem cá você, eu estou só esperando você se posicionar dessa forma, e aí então, que Deus é poderoso, não há dúvidas. Você acredita que Ele é poderoso para resolver o seu problema? Porque às vezes a gente acredita que Ele é poderoso para resolver o problema de Jairo, mas o meu não, o meu é diferente, não. Deus é poderoso para resolver. Deus é poderoso porque a partir do momento quando você e eu nos comportamos da maneira adequada, Deus vai e age. Nossa. Eu pisquei e a hora foi embora. Tinha algumas outras coisas bem interessantes para serem faladas, mas fica para uma outra oportunidade. Mas, antes de finalizar, eu queria finalizar que você é o ponto-chave na sua família. Você. Você é o ponto de luz na tua família. E você sabe que isso começa em você se sacrificar. O amor cristão, o amor que Jesus disse, João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
como Cristo amou a igreja, ele diz isso para você amar qualquer pessoa. Só que a gente combina isso com o que Paulo falou. Se você vai fazer isso com qualquer pessoa, aí Paulo fala em 1 Timóteo 5,8, especialmente com os que são da sua casa. E esse amor é um amor que se sacrifica. Cristo amou a igreja se sacrificando. Repara que a família de Deus estava com um problema. Qual o problema? Você é filho de Deus? Amém? Deus é o seu? E qual é o problema que existia? O filho não estava falando com o seu pai. Éramos criaturas, passamos da condição de filho de Deus, família de Deus, por conta de que Jesus se sacrificou. Esse sacrifício, ele tá sendo recorrente nessa mensagem de amor. Quando Paulo fala em Timóteo, ele diz assim, Gálatas 5,6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Você diz que tem fé? Me prova através da maneira que você age amorosamente. 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade, tudo sofre. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu tenho que me comportar assim. Antes de finalizar, eu pedi para separar um vídeo e gostaria de assistir com vocês. É um vídeo bem curto, mas que tem uma mensagem muito profunda. Vamos assistir rapidinho. Love is a word that in our culture has almost lost its meaning. There's a very interesting story about the Rebbe of Kotsk, who came across a young man who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said, young man, why are you eating that fish? And the young man says, because I love fish. He says, oh, you love the fish. That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He said, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love, right? And so, young couple falls in love. Young man and young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all of his physical and emotional needs. And she saw in this man somebody she feels that she can write. That was love, right? But each one is looking out for their own needs. Right? It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for my gratification. Too much of what is called love is fish love. Right? An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said, the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the real answer is, you love those to whom you give. Right? And his point is, if I give something to you, I've invested myself in you. Right? And since self-love is a given, everybody loves themselves, now that part of me has become in you, right, there's part of me in you that I love. Right? So, true love is a love of giving, not a love of receiving. Aos músicos nesse momento, o verdadeiro amor é aquele que dá. O verdadeiro amor é aquele que
não espera, não vê no outro aquilo que vai se satisfazer, mas sim que se preocupa em ser o veículo que vai trazer alguma coisa para o próximo. A ideia é finalizar esse momento de reflexão que você é o ponto-chave na sua família. E isso vai começar a partir do momento que nós nos colocarmos nessa posição. Alguém que vai amar o nosso familiar, um amor cristão que é se sacrificar pelo outro, pela sua família. Dói, como diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o amor tudo sofre. O amor sofre. O amor não suspeita do mal. O amor não se vinga. Que isso esteja em nossos corações. Seria interessante se você estiver com a sua esposa, ou com seu filho, ou com algum parentesco seu do lado. Se não estiver, tudo bem. Mas se você puder ficar em pé, nós vamos orar. Nenhuma família é perfeita. A diferença está nas famílias que se conformam com essa imperfeição. Nosso posicionamento é, não somos perfeitos, mas sempre buscaremos aperfeiçoar-nos. Espírito Santo, tantas coisas foram faladas e tantas famílias aqui representadas, tantos problemas diferentes, que às vezes um exemplo não consegue abarcar todos. Mas nós pedimos que, de alguma forma, todos saiamos daqui com uma palavra vinda de Ti aos nossos corações. Senhor, aproveitamos a oportunidade para rogar ao nosso Deus Pai, em nome de Jesus, que o Senhor providencie um milagre que essa família está aguardando tanto. As esposas que estão esperando engravidar, Senhor, envia essa criança, conduz a gravidez. Ao pai de família que está com a cabeça fervendo por conta de problemas financeiros, abre uma porta de emprego para esse, aumenta o salário desse homem. Mulheres que estão na depressão profunda, Senhor, doenças na alma, muitas vezes não sabe nem o motivo por estar naquele estado, mas está, de uma certa forma, fragilizada e não consegue por suas próprias forças se levantar. Senhor, manda um renovo para essa mulher. Faça um milagre naquele quintal, faça um milagre naquela família, que aqueles homens e mulheres comecem, Senhor, a se abrir para a Tua palavra e comecem a deixar o Teu Espírito mover. Salva aquele homem, faz um milagre, livra da bebida, livra do vício, muda a trajetória, liberta desse espírito perverso de prostituição. Nós recorremos, Senhor, a quem pode. Nós recorremos ao Deus Todo-Poderoso. Não há nada demasiadamente difícil para Ti. Tu és o Deus poderoso. Nós invocamos o Teu nome. Entra, Senhor, nessa família e começa a fazer, a partir desse momento, esse homem e essa mulher que aqui se encontram, decidindo, Senhor, se colocar na posição, decidindo se comportar como tal. Tu não nos abandona. Tu não nos abandona, Pai. Senhor, Tu não nos abandona. Tu
deixou registrado, inclusive com uma figura familiar. Tu disse ainda que uma mãe se esqueça, tu não se esquece de nós. Tu vela por nós. Tu vela por nós. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Oh, Senhor Jesus. Faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre nesse lar. Faz um milagre nesse lar. Casais que não conseguem se entender. Faz um milagre. Que a partir de hoje, Pai, a gente venha se despir da nossa arrogância, da nossa prepotência, que a gente venha olhar o próximo como superior a nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro também oramos pelo bebê da Silvana, Wellington, Danila, Lete, tantas pessoas, Senhor, que recorrem a Ti. Nós recorremos a quem pode mais. Nós recorremos a quem pode mais. Recorremos a quem pode mais, Pai. A palavra diz que Tu foste livrar os filhos de Israel do Egito, porque eles estavam clamando a Ti. Nós acreditamos no clamor. Entra na vida dessas pessoas e faz um milagre, Senhor. Acorde. Venha ao encontro delas. Você sabe que depois de um tempo, vivendo um determinado problema, as pessoas tendem a se conformar com aquele problema e desistir. Pela manhã a gente iniciou uma série com o tema perseverança, que trata a respeito disso. Talvez você esteja vivendo um problema na sua família há tanto tempo, você não tem nem mais vontade de pedir, não tem nem mais ânimo ou entusiasmo para poder falar. Tem um versículo que deixaria no seu coração, Hebreus 10, 35, 36. Todos nós em um determinado momento a gente inicia com confiança em Deus. Paulo fala, esse versículo fala a respeito disso, o escritor aos Hebreus, ele deixa registrado o seguinte: olha, não abandone a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Versículo 36 ele diz: tendes necessidade de perseverar. Até quando, Tony? Até você ver alcançada a promessa. Persevere. Amém. É isso aí, irmão. Agora cabe a mim e a você nos apegar a essa palavra. Amém? Pode sentar mais um minutinho, tem que dar alguns avisos. Vou ser bem breve.